Oi, mulher, muito bem-vinda a esse canal cheio de maravilhas para você. Olha só, hoje é a nossa segunda aula e a gente vai falar sobre a menstruação como uma ferramenta de conexão espiritual. Acredite se quiser. Primeiro eu quero dizer que eu não sei até que ponto, até onde você já ama a sua menstruação. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes você pode estar chegando aqui falando, Helena, eu odeio menstruar. Como é que você vem me falar que a menstruação é uma conexão, uma forma de se conectar espiritualmente? Como assim se eu odeio menstruar? Então a gente tem que ir passo por passo, claro. O que eu quero dizer é que se você ainda não gosta nem um pouquinho de menstruar, se você ainda não teve nem um pouquinho de experiência bonita com o seu sangue, dessa percepção do seu sangue, eu convido você a começar a usar aquele copinho menstrual para você ter uma visão do seu sangue, ou então, como eu faço, usar o bioabsorvente, que são os paninhos, para que você possa ter experiência, por exemplo, de plantar a lua, que é devolver o sangue para a terra. Posso falar mais disso também. Te convido a ter essas experiências que vão além do seu sangue como algo que fica ali simplesmente escorrendo porque tem que escorrer. Você já parou para pensar nisso? Que a mulher ela menstrua, simplesmente menstrua todo mês e a gente simplesmente acha que isso é algo que acontece assim, o sangue tem que ir pro lixo, vai pro lixo e é isso. A gente tem que pensar um pouco mais. Para que isso acontece? Para que o sangue existe? O sangue nada mais é do que. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá caindo esse. O sangue nada mais é do que aquilo que marca o nosso ciclo. Então, se a gente for pensar no sangue, assim, o que é esse sangue que desce? Ele é o endométrio, que acaba escamando quando a gente não engravida. Ou seja, como assim? Então quer dizer que se eu engravido eu não menstruo? É. Se eu engravido eu não menstruo, por que eu não menstruo? Porque o meu sangue é o que vai dar os primeiros nutrientes para aquele bebê. Então, olha só, o sangue ele não é algo sujo. O sangue ele é aquilo que sustenta a vida. Só que quando a gente não engravida, esse sangue precisa ser transformado. Ou seja, sim, a gente vive esse momento de entrega que é, muitas vezes simbolicamente, conhecido como o momento que a gente morre todo mês. Claro que é só simbolicamente. Então tem uma sacralidade no nosso sangue. E aí a gente precisa aprender muito com a sabedoria dos povos antigos. Se a gente for se conectar com todos os povos antigos, todos eles consideravam a mulher como um ser sagrado, claro, o homem também, né? Os seres como seres sagrados, mas a menstruação como algo muito importante. Porque a menstruação indica também fertilidade. Por mais que a menstruação indique que você não está grávida, mas indica que você está ovulando. Ou seja, você é uma mulher fértil. Então, a gente tem que entender que, antigamente, a menstruação era vista como algo muito sagrado. Tão sagrado que as mulheres, quando menstruavam, se reuniam num lugar chamado Tenda Vermelha, em que ali elas menstruavam, muitas vezes juntas, né? Quem convive com mulheres sabe que às vezes o ciclo ele se regula ali juntas. Elas menstruavam juntas para viver o processo de entrega. Só que nesse processo de entrega, que elas estão totalmente abertas, né, para que o sangue desça, elas também recebem muitas informações intuitivas, que muitas vezes, para esse povo antigo, também eram informações espirituais. Sim, espirituais, canalizações. E aí, claro, depende daquilo que você acredita que é espiritual, mas são informações que chegam, simplesmente chegam. Então essas mulheres, e aí aqui a gente está falando de várias culturas, mas por exemplo, na cultura africana, em algumas culturas, a mulher ela ficava recebendo aquilo e trazendo aquilo para a aldeia dela, falando, olha, é isso que está chegando, são essas informações que estão chegando, são essas intuições que estou tendo. Quando a gente vem para nossa civilização, né, que daí é já muito cheio de luz e cabo, internet, energia elétrica e não sei o quê, a gente sabe que isso, claro, prejudica um pouco a nossa sensibilidade, mas não significa que a gente deixa de sentir. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Nós precisamos considerar a nossa menstruação como uma ferramenta
de autoconhecimento e conexão espiritual. A gente precisa considerar a menstruação assim. Porque a menstruação é isso. Não porque a gente está inventando algo, porque a menstruação é isso. O que a gente precisa, na verdade, é simplesmente tirar as armaduras que impedem com que a gente veja ela assim, não só veja, mas vivencie ela dessa forma. Quando a gente tira as armaduras, então a gente pode simplesmente deixar chegar o que precisa chegar. Para tirar as armaduras, a gente precisa parar. Então, quando estou menstruada, eu paro. Eu tenho essa oportunidade de parar. Não trabalho, eu não faço nada, nada. Muitas vezes eu nem cozinho. Aliás, isso é uma coisa legal de dizer. Muitas culturas, e essas não são ancestrais, mas são culturas bem recentes, inclusive, dizem que a mulher, quando está menstruada, não é bom que ela cozinhe. E aí, muitas culturas, quando a gente vai estudar antigamente, né, na cultura africana, essa mulher ela pode escolher não cozinhar mesmo, porque ela simplesmente não está naquele período em que ela precisa fazer isso, porque aquele período é o período que ela precisa receber o que ela tem que receber, deixar chegar o que tem que chegar, espiritualmente falando. Então você, mulher comum, que trabalha, que faz tudo tal, tudo comum, na vida comum, no dia a dia comum, uma rotina comum. Como é que você vai fazer com que a sua menstruação seja uma ferramenta de autoconhecimento e de conexão espiritual? Você vai precisar dar pequenas pausas. Se você não pode não ir trabalhar, você vai precisar pelo menos de algumas horas de descanso. Aí você me fala assim, Helena, mas eu tenho muita cólica. Já pensou que muitas mulheres têm cólica a ponto de ter que parar? Muitas mulheres, inclusive, vão parar no hospital, mas elas têm que parar. A cólica, gente, um dos convites da cólica, né? Podem ter vários convites, mas um dos convites da cólica é parar. É para que a mulher pare. A gente pensa que o corpo é bobo. A gente pensa que o corpo, as coisas acontecem porque acontecem. Não, não acontece porque acontece. As coisas acontecem porque o corpo é inteligente. E ele sabe que se essa mulher precisa parar, ele vai ter que fazer alguma coisa para essa mulher parar. Eu espero que com você não aconteça isso, né? De você ter cólicas para parar. Mas se você estiver tendo cólicas, dá um tempinho, para. Para, fecha os olhos, se conecta, coloca uma música. E esses são os pontos que eu quero trazer. Como é que então você pode usar a sua menstruação como uma ferramenta de autoconexão? Você vai parar, você vai prestar atenção nos seus sonhos. Quando você dorme nessas noites que você está menstruada, já deixa um caderno do lado da sua cama para você anotar os sonhos que chegam, porque nesses sonhos chegam muitas informações importantes, inclusive de autoconhecimento. Para mim, por exemplo, sempre mostra aonde que eu estou travada em alguma coisa que eu preciso soltar, que eu preciso deixar ir. Os meus sonhos sempre me mostram claramente onde é que eu estou travada, onde é que está o meu ponto de bloqueio. Os meus sonhos me mostram, principalmente quando eu tô menstruada. Pausar, pelo menos à noite, se você não consegue não ir trabalhar, mas pelo menos de noite você pausa. Ou até no trabalho faz as coisas de forma mais lenta, mais devagar, sem tanta pressa, sem tanta angústia. Vai pausando lentamente. Chega à noite, lê alguma coisa que você gosta, sabe? Sai das redes sociais e vai ler, fazer uma leitura profunda de algo que faz sentido para você, algo que pode te conectar com o espiritual, algo que faça você acessar canais. Por quê? Porque para mim, por exemplo, quando eu faço algumas leituras enquanto eu tô menstruada, algumas leituras profundas, e aí eu sugiro alguns livros, né? Tem aquele Seu Sangue é Ouro, que é um livro que fala muito sobre o sangue feminino. Tem alguns livros também de autoconhecimento mesmo, que você pode ler para se aprofundar mais, que ali você acessa canais que chegam para você. Então faz uma leitura, mas evita o celular, evita esse meio eletrônico. Se você quiser ir além, você não precisa fazer uma leitura, mas você pode colocar uma música. Então coloca uma música que você gosta, não coloca funk, nem nada assim, nada que vai estremecer, nem rock, nada pesado. Coloca uma música leve, uma música que vai fazer você parecer que está deitada assim numa água, sendo levada por aquela água, uma fluidez. Se conecta com músicas que te levem para dentro, que façam você querer dançar sutilmente, levar seu corpo para dançar.
Vai fazendo esses movimentos. Uma outra coisa importantíssima que nossas avós já diziam, mas que ninguém ouve: não andar descalça. Não anda com os pés no chão, sempre de meias nos pés, para aquecer o seu ventre, para que seu ventre possa ser um fluxo, um canal que vai deixar o sangue sair, não ficar segurando nada, porque o útero gelado segura, ele vai reter a energia. Então esquenta, aquece, bota um tecido, isso é um hábito que é muito importante. Põe um tecido, pode ser aqueles lenços, você põe no seu ventre para aquecer seu ventre, manter aquecido. Coisas que as nossas avós já diziam: não lava a cabeça, de preferência, não lava a cabeça mesmo. Helena, não tem como não lavar. Então, pelo menos busca secar a cabeça antes de sair no vento. Ah, isso vai gripar? Não é porque vai gripar, é porque você vai gelar seu corpo, entende? Você vai esfriar seu corpo. E seu corpo, para ser um canal receptivo, nesse caso da menstruação, ele precisa estar quentinho, para que o fluxo passe por você. Certo, o que mais? Você pode criar práticas, por exemplo, um escalda-pés, onde você deixa a luz toda apagada. Eu costumo fazer isso. Apago a luz, acendo uma velinha, coloco água quentinha ali, coloco os meus pés, coloco uma música bem calminha. Gente, isso você pode fazer à noite, quando você chega do trabalho. Helena, mas não dá tempo. Encontra um tempo, pelo amor de Deus, tem que encontrar um tempo nisso aí. Porque, lembra, a gente tá falando aqui do triângulo da felicidade do feminino. Então, você vai precisar encontrar esse tempo, porque só assim você encontra a felicidade. Se você ficar no tempo todo na correria, você vai só estar na correria, nada vai mudar. Você vai precisar dar um tempo. Então, para e faz um escalda-pés, ou pelo menos toma um banho quente com uma velinha acesa. Pega um olhinho essencial de lavanda, passa assim um pouquinho na mão, cheira. Sente aquele cheirinho bom, sabe? Faz essas coisas, mantém os pés quentes. Tem uma sugestão de fazer a vaporização uterina. Eu vou gravar um vídeo sobre o que é vaporização e tudo mais, mas quem já conhece é uma opção. Só lembrar que mulher que menstrua com um fluxo sanguíneo muito grande, não é legal fazer a vaporização porque acaba aumentando o fluxo. Lembrar de manter o silêncio ativo. O silêncio ativo. Porque quando você mantém o silêncio, as coisas que precisam chegar, chegam. E o silêncio é mental também. Porque muitas mulheres me relatam que elas conseguem ficar quietas um tempo, mas a cabeça não para. E se a cabeça não para, não tem como chegar a outras coisas novas. Então, manter também esse silêncio interno, sustentar o silêncio interno. E, por último, a dança. A dança também pode ser um canal de fluxo, de flow, em que você não precisa colocar uma dança muito forte, a não ser que você esteja no momento em que você esteja com emoções mais tensas, aí você precisa soltar as emoções, tipo raiva, angústia, assim, que você precisa extravasar. Mas se não for esse o caso, se você estiver mais introspectiva, coloca uma musiquinha mais introspectiva e dança. Tira o seu corpo para dançar. São hábitos e rotinas que você vai precisar manter todo mês, porque você menstrua todo mês. Se fosse para você manter esses hábitos só uma vez ao ano, você menstruaria só uma vez ao ano. Mas você menstrua todo mês. Todo mês você está aberta e receptiva para receber aquilo que precisa chegar para você. E aqui, quando eu falo que precisa chegar para você, tem a ver também com o seu propósito, você sabia? Tudo que. E eu tô falando isso porque eu tô fazendo esse experimento. Eu tô me permitindo, nos dias que eu tô menstruada, não fazer nada. Só ficar ali recebendo as intuições. Só ficar ali acolhendo as minhas dores. Porque, ao mesmo tempo que a menstruação ela traz intuições positivas, ela vai trazer também aquilo que tá te doendo, aquilo que tá te machucando, que precisa ser entregue junto com esse sangue. Certo? Então você também vai precisar, de alguma forma, deixar esse sangue, essa dor ir junto embora com esse sangue. Só que para descobrir quais são essas dores, o que está te bloqueando, você vai ter que prestar atenção em você. Se você minimamente não prestar atenção em você, quem é que vai fazer isso? Se você não está fazendo isso por você mesmo. Certo? Então, toma esse tempo, fica com você, cuida de você, se ama. Como um hábito mesmo, porque se amar pode parecer, eu me amo, da boca para fora falando, mas não, quando você se ama é o hábito, é a rotina de se amar, é esse autocuidado, é se ver,
Você se vê? Faz esse exercício. Bom, quero trazer aqui ainda sobre a. Vou até anotar isso aqui para não me esquecer. Sobre a vaporização e sobre plantar a lua. Então, já me comprometo em fazer vídeos sobre o que é vaporização e sobre plantar a lua. Para você poder plantar sua lua. Um grande beijo para quem ficou por aqui, para quem chegou até aqui. Já curte, já compartilha, já comenta, já se inscreve no canal. E até a próxima. Um grande beijo.